Oi gente, tudo bem? Eu sou o Mauro Júnior aqui do canal Propagando o Amor de Deus e venho trazer para você mais uma mensagem de edificação e de fé dentro da Palavra de Deus. Alguns dias atrás eu publiquei um vídeo aqui falando do milagre que Jesus operou ali no mar de Tiberíades, quando os discípulos estavam pescando e pescaram a noite inteira e não apanharam nada, e o Senhor deu a ordem a eles para que lançassem a rede para a banda direita, e quando eles obedeceram à voz do Senhor, então a rede veio cheia de 153 grandes peixes, e eles ali então conheceram que era o Senhor. Mas esse texto ele traz, além desse milagre e da aparição de Jesus aos discípulos ali no mar, ele traz também para nós a reconciliação de Pedro com o Senhor, porque haviam acontecido muitas coisas, o Senhor havia sido crucificado e já tinha sido ressurreto quando ele apareceu no mar de Tiberíades, mas Pedro não estava bem. Pedro estava triste, Pedro estava abatido. O Senhor já tinha aparecido para as discípulas, que não foram ungir o corpo do Senhor. O Senhor já tinha aparecido aos discípulos, Pedro já havia visto o Senhor, mas Pedro ainda não estava bem. Ele estava angustiado, ele estava amargurado, por causa da negação que ele passou, que ele teve diante do Senhor. Em Lucas, no capítulo 22, dos versos 31 a 34, nós temos esse relato, que o Senhor Jesus diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. O Senhor Jesus está falando aqui que Pedro tinha fé, mas não tinha conversão. Por quê? A pessoa crê em Deus, mas quando ela se converte, ela entende que ela tem que resolver as coisas da forma que Deus quer, da forma que o Espírito Santo conduz, e não da maneira dela mesmo. E Pedro, apesar de ter fé no Senhor Jesus, ter visto milagres e maravilhas, ele resolvia tudo à maneira dele. Pedro era impulsivo. Ele não esperava o Espírito Santo direcionar ele não esperava a ordem de Jesus, ele tomava a decisão na frente de tudo. Mesmo tendo fé, faltava conversão, faltava identificação, faltava contato com o Senhor. Mas Pedro respondeu: eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Novamente, Pedro impulsivamente respondeu alguma coisa que ele jamais poderia fazer. E Jesus então disse: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Passou todo o processo, vieram prender Jesus, Judas traiu Jesus, os homens principais da sinagoga, os religiosos da época, então levaram preso. E aí no verso 54 continua: então prendendo Jesus, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Pedro já não estava mais junto, já estava de longe, seguindo de longe. Mas quando acenderam fogo no meio do pátio, e se assentaram ao redor deles, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Ele respondeu: homem, não sou. Respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei de que vocês está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Houve pranto, houve tristeza, houve arrependimento no coração de Pedro, tá? E Pedro estava triste, aflito, angustiado. Depois disso, o Senhor Jesus venceu a morte, venceu o inferno, ressuscitou, apareceu para os discípulos. E o texto de João 21, ele relata claramente que já era a 3ª vez que Jesus aparecia aos discípulos. Mas Pedro estava angustiado. Naquela pescaria, junto ao mar de Tiberíades, Pedro continuava angustiado, a sua mente aflita, a sua alma abatida. Por quê? Eu já vi o Senhor, ele já ressuscitou, mas eu neguei o Senhor. Eu preciso corrigir isso, eu preciso acertar isso, mas eu ainda não tive aquela oportunidade. Pedro dentro de si carregava aquela angústia, aquela amargura e aguardava um momento para ele poder se reconciliar com o Senhor. Foi então, depois daquela pesca, em João 21, no verso 14 para frente, que Jesus então, o texto narra, foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que a estes? E disse-lhe ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia minhas ovelhas. E pela 3ª vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe perguntar pela 3ª vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. Digo-lhe
a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então, ele disse, siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Então, naquele momento, naquela pescaria, após todo esse processo, todo esse mover de Jesus, além do milagre que ele operou ali no mar de Tiberíades, ele estava ali para algo mais importante, tirar do coração de Pedro aquela angústia. Por quê? Pedro estava arrependido, mas não se sentia perdoado. Pedro estava angustiado, tomado por um arrependimento profundo, mas não se sentia perdoado, até que Jesus, naquele mover, sentou-se com os discípulos ali para comer, mas teve uma conversa séria com Pedro, e ali ele disse a Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro negou o Senhor 3 vezes, confessou negar o Senhor 3 vezes com a sua própria boca, mas com a sua própria boca o Senhor fez ele confessar 3 vezes que amava Pedro, e Pedro então foi escolhido por Jesus para tomar conta da sua igreja. Houve o arrependimento e a alegria voltou. Um pequeno encontro junto ao mar de Tiberíades gerou um milagre da multiplicação e da provisão, e gerou também ali o encontro de Pedro com Jesus para arrependimento e perdão. E é isso. Sabemos que durante a nossa caminhada cristã nós erramos e negamos o Senhor muitas vezes em nossas atitudes, mas com o Espírito Santo dentro de nós, a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração vai ser compungido sempre ao arrependimento. E saiba, havendo arrependimento, há perdão. E o Senhor aparecerá, se chegará a ti e te perdoará. Então, se tem alguém hoje que está ouvindo esse vídeo aqui, está me vendo aqui nesse vídeo, né, e está aí com a consciência machucada, o coração aflito, abatido, a alma angustiada, porque em algum momento você negou o Senhor, saiba, o Senhor conhece o teu coração e Ele te ama. O Senhor foi ali para conversar com Pedro porque Ele conhecia o coração de Pedro. Ele entendeu Pedro, Ele compreendeu o erro de Pedro. E Pedro aprendeu com aquilo que ele cometeu a não ser mais impulsivo, a não fazer as coisas mais no impulso, mas sim esperar a ordem do Espírito Santo. É isso, que nós possamos meditar nesse vídeo, nessa manhã, e guardar essa palavra no nosso coração, sabendo que nós temos que estar movidos pelo Espírito Santo para tomar nossas atitudes, para não fazer igual Pedro fez e depois não cair em arrependimento. Mas se cair em arrependimento, saiba, o Senhor Jesus está pronto, de braços abertos, para nos perdoar se o nosso arrependimento for sincero e puro de coração, tá bom? Gostou desse vídeo? Você que está inscrito aí, por favor, deixa o seu like, compartilha. E você que não está inscrito ainda, se inscreva. Todos os dias eu posto um conteúdo da Palavra de Deus aqui. Então você se inscreve, ativa o sininho para você ser notificado quando chegar um vídeo meu, tá bom? Deixa o seu like e compartilha com seus amigos para que mais pessoas também possam chegar ao conhecimento da Palavra de Deus. Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.